Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Henrique e hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de cripto aqui pro canal da Trend. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre um ativo que muita gente do mercado ama, mas tem muita gente que não gosta nem um pouco. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando do famoso Bitcoin, né galera? O Bitcoin. Então, vamos começar aqui entendendo o que é exatamente o Bitcoin, né? Então, ele foi a primeira criptomoeda que foi criada, né? Ele foi o pioneiro na utilização dessa tecnologia de blockchain que a gente tem hoje. E, além disso, ele trouxe para o mercado a ideia de um ativo desinflacionário, né? Não chega a ser deflacionário, ele é desinflacionário, que ele tem um supply ilimitado de 21 milhões de tokens, né? Ele é uma rede que utiliza o algoritmo de consenso de Proof of Stake. Então, o que quer dizer? Esses 21 milhões de tokens, eles são emitidos pelos mineradores da blockchain por validar blocos, por validar blocos de transações, e eles recebem recompensas por validar esses blocos em BTC. Porém, a cada 4 anos, mais ou menos, acontece um evento que a gente chama de halving no mercado, onde as recompensas que eles ganham são cortadas pela metade. E por ser a primeira blockchain do mercado, o Bitcoin ainda possui uma tecnologia mais primitiva, e ele tem um número mais limitado de transações e tem uma velocidade reduzida nessas transações, né? Mas por que o Bitcoin foi criado? Qual o propósito dele? Então, o seu propósito, inicialmente, era de ser uma moeda digital, mais transparente, segura e descentralizada que as moedas fiduciárias tradicionais, como o dólar, por exemplo, que tinha... Porque a gente tem que levar em consideração que o Bitcoin surgiu em 2009, logo após a crise do subprime, que foi em 2008. Então, ele surgiu para ser uma moeda mais centralizada, transparente e segura que o próprio dólar. O Satoshi, que é o criador do Bitcoin, ele falou sobre seu possível crescimento em uso devido ao crescimento no e-commerce já desde aquela época. Então, que isso fortaleceria bastante a tese dele ser essa moeda digital, descentralizada, segura, transparente e universal. Porém, nesses últimos anos, o Bitcoin ele se tornou um ativo que vive de narrativas, que muitas vezes elas acabam até fugindo da razão pela qual ele foi originalmente criado. E agora eu vou estar trazendo aqui para vocês três narrativas dentre as muitas que criam para o Bitcoin. Então, a primeira narrativa é que não é exatamente uma narrativa, mas é o propósito pelo qual ele foi criado, que é dele ser uma moeda de troca, um dinheiro universal. Porém, o que acontece é que ele vem tendo uma baixa adoção pelo mundo como moeda de troca, sendo o líder na adoção El Salvador, né, que não é um país muito relevante no cenário internacional. Né? E, além disso, ele dificilmente vai substituir o euro e o dólar, já que a força dos Estados Unidos e a força da União Europeia vem muito dessas moedas. Isso ficou muito claro agora na pandemia, onde a primeira solução para o problema que o mundo estava enfrentando foi imprimir dinheiro, combater o problema, que no caso era a pandemia, utilizando a maior força que esses países tinham, que no caso eram as suas moedas. E outro ponto que dificulta muito a adoção do Bitcoin como moeda universal, internacional, é que, caso isso aconteça, todas as pessoas teriam que saber usar uma hot wallet diariamente. O que não é uma coisa muito fácil. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente está na praia e o cara que está vendendo coco teria que saber usar uma carteira de cripto para receber o dinheiro por vender o coco e tomar os cuidados necessários usando essa carteira para não perder os bitcoins que ele receberia. Então, como não é uma coisa muito fácil tu usar uma carteira, pelo menos hoje em dia, isso é uma coisa completamente surrealista. Isso é muito difícil que isso aconteça, é altamente improvável. E por razões como essa que eu acabei de citar, eu não acredito que o Bitcoin possa se tornar uma moeda de troca universal. Passando aqui para nossa segunda narrativa, que se comentava muito em 2019, principalmente, era do Bitcoin como um ativo contra a inflação, que não era exatamente afetado por ela, já que enquanto a inflação no mundo só aumentava na pandemia e o valor das moedas fiduciárias, como o euro e o dólar, só diminuía, eles só perdiam valor, o preço do Bitcoin não parava de subir. Mas nesse ano de 2022, nesse bear market, essa narrativa já se demonstrou falha, já se demonstrou falsa, porque o preço do Bitcoin despencou e muito devido às medidas tomadas pelos principais bancos centrais do mundo para combater a inflação, principalmente, né? E fez com que os investidores acabassem tirando o dinheiro do Bitcoin. Então a gente vai ver que ele não é de total anti-inflação, total em contra da inflação, né? Então a terceira e última narrativa que eu vou estar trazendo para vocês aqui no vídeo é a narrativa do Bitcoin como uma reserva de valor. E de certa forma, na verdade, ela é a que mais faz sentido para mim atualmente. E sempre que se fala de Bitcoin como reserva de valor,
Eu gosto dessa imagem aqui da esquerda, certo? Que ela compara ele com o ouro e com o dinheiro que a gente tem hoje. A gente consegue ver que o Bitcoin tem todas as características necessárias para ser uma reserva de valor, tirando o histórico que os outros dois possuem, que é muito maior que o dele, porque o Bitcoin é uma invenção ainda recente. Mas, embora o Bitcoin tenha todas as características para ser uma reserva de valor, ele é durável, ele é divisível, ele é fungível, portável, verificável, escasso. Nesse bear market, a gente viu o Bitcoin muito mais relacionado, muito mais correlacionado com ativos em empresas de tecnologia, muito mais correlacionado com a Nasdaq do que com outras reservas de valor, como o ouro, por exemplo. Ele foi interpretado pelo mercado como um ativo de tecnologia, não como uma reserva de valor. Uma reserva de valor não poderia perder 90, 80% do seu valor em um ano, certo? Porque não seria uma reserva de valor. Então, o que acontece? Nada impede ele de um dia ele se tornar uma reserva de valor no longo prazo. Nada impede, porque ele tem as características necessárias e isso é uma coisa que possivelmente pode vir a acontecer. Mas hoje em dia ele não é uma reserva de valor, ele é interpretado pelos mercados do mundo como um ativo de tecnologia, por isso que ele acompanha muito a Nasdaq, inclusive. Então, agora que eu já expliquei para vocês três das milhões de narrativas que giram ao redor desse ativo, eu vou falar um pouco sobre o que eu penso sobre o Bitcoin. Lembrando, galera, que nunca é indicação de investimento, mas é só a minha opinião baseada no meu estudo, galera, beleza? Eu particularmente não invisto em Bitcoin. Eu já investi antes, mas já não invisto em Bitcoin, porque eu reconheci que ele é um ativo que ele vive muito de narrativas. E que, diferente de outras criptos, ele não possui uma proposta clara do que ele quer ser, do que ele pretende ser. Eu prefiro investir em ativos que eles sabem para onde eles vão, que eles têm um propósito, que eles têm um roadmap claro, sabe? Mas nada me impede de um dia voltar a investir no Bitcoin, caso eu veja que esse ativo finalmente tem um propósito bem definido e objetivos mais claros, né? Outro ponto que me impede de investir no Bitcoin é que a gente investe em cripto pela tecnologia. E a tecnologia do Bitcoin, ela é muito primitiva, principalmente se a gente comparar com a tecnologia de outros ativos que surgiram depois dele, ainda que utilizando a blockchain que surgiu primeiramente com ele, né? Então, beleza, galera. Isso aqui era o vídeo de hoje. Agora a gente vai estar passando para o gráfico semanal do Bitcoin, que tá muito interessante a gente olhar isso daqui, galera. Porque se a gente passar agora para o gráfico semanal do Bitcoin, a gente vai ver que ele estava aqui com a sua cunha se formando, conforme a gente já sabe, conforme a gente já falou algumas vezes aqui no canal. O Bitcoin é um ativo que ele funciona muito bem com cunhas graficamente. O Igor já falou aqui, eu já comentei aqui algumas vezes. E a gente viu aqui essa cunha no gráfico semanal do Bitcoin, que foi rompida nessa semana, com um volume aqui acima da média, conforme a gente pode ver. Beleza? O alvo dessa figura, ele está aqui marcado de azul no gráfico, um pouco acima dessa média de 200, ali nos 26.152 dólares, mais ou menos, certo? E eu acredito que antes de chegar no alvo, vai dar uma travada aqui nessa média de 200, que é uma média bem forte, galera, beleza? E para quem quiser ainda pegar Bitcoin, né, para quem ainda quiser entrar comprado, eu esperaria um retorno até essa média de 21, que é essa média branca aqui, que está ali na faixa dos 18.700 dólares, mais ou menos, certo? Tem que ver se ele segurar ali, a compra já fica mais interessante, galera. Beleza? Mas de momento ele está um pouco esticado. Quem não pegou no rompimento tem que esperar um pullback, senão não dá muito bom. Beleza, galera? Então o vídeo hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando nas minhas redes sociais, que eu estou postando conteúdo bem legal lá. Beleza? E postando quase todo dia agora. Beleza, galera? Então era isso. Valeu!